Todos irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, seu amigo de todas as noites, ou quase todas as noites, pastor Davi Mariano. Vamos estar aqui convidando nossos irmãos para a conversa de hoje. Nós já estudamos 6 dispensações, sendo agora essa, vamos à 7ª dispensação. Já estudamos a dispensação da inocência, da consciência, já estudamos a dispensação do governo humano, da promessa, da lei, da igreja, e agora vamos estudar a dispensação do milênio. Vamos aqui convidar nossos irmãos para a conversa de hoje. E assim começar então a nossa conversa sobre a 7ª dispensação, encerrando assim as nossas conversas durante a noite sobre as 7 dispensações e iniciando então a partir de amanhã um outro assunto. Vamos abordar um outro assunto, ok? Vamos então iniciar a 7ª dispensação, chamada dispensação do milênio. A dispensação do milênio do governo divino. A dispensação do milênio também é chamada dispensação do governo divino. Nós estudamos a dispensação do governo humano e agora temos a dispensação do governo divino. Esta é a última das 7 épocas, das 7 dispensações. Tem sido assunto de mais profecias do que qualquer uma das outras. Nós vemos que todas as dispensações têm seus tempos, por assim também tem seus tempos, dentro dos seus tempos, suas escritas bíblicas, umas mais curtas que as outras. Vemos também que a dispensação da graça ou a dispensação da igreja tem a parte escrita maior da Bíblia, a dispensação que tem a parte escrita maior da Bíblia, e agora a dispensação do milênio, a qual tem a maior parte de profecias de todas as dispensações. Ok? Nós vemos que a dispensação do milênio, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia traz ao conhecimento humano uma série de profecias desenvolvendo o tema que chegará um tempo durante o qual um que é ungido por Deus reinará sobre toda a terra. Falando assim, é claro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse estabelecerá a justiça, a paz, tal como o mundo nunca conheceu desde que o pecado começou a operar os seus maus efeitos na vida do homem, ou seja, desde lá da dispensação da consciência, desde que o homem pecou. Algumas das revelações sobre esse período nós podemos encontrar, ou seja, algumas das revelações sobre o Messias, nós podemos encontrar ali no livro de Daniel, no livro de Salmos, no livro de Jeremias e de Zacarias. Fala algumas, por exemplo, nós podemos ver que algumas revelações sobre o período do reino de Cristo, ou seja, do reino do Messias, nós vemos que, primeiro, o reino abrangerá o mundo todo. Não abrangerá só a igreja, como nós estudamos agora, foi ontem, essa madrugada, Nós vemos que não vai abranger somente a igreja, não vai somente abranger ou os gentios ou os judeus, não. Nós vemos que o governo de Cristo, ele vai abranger o mundo todo, como está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35, em Salmos 2, versículo 7, em Jeremias capítulo 3, versículo 17 e em Zacarias capítulo 9, versículo 10. Amém, irmã Zelda? Amém.
Deus abençoe a senhora e a família da senhora também. Deus que abençoe. Obrigado pelas palavras. Estaremos orando, continuando orando pela senhora. Amém? Muito obrigado. Então nós vemos que o reino de Cristo ele abrangerá o mundo todo. Nós vemos também que a cidade de Jerusalém será a capital do reino de Cristo. Onde está escrito isso? Em Jeremias, no capítulo 3, versículo 17. E também está em Isaías, no capítulo 11, versículo 4. Ok? Perdão, desculpe, queridos. Só reformulando. Está em Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Isaías, capítulo 24, versículo 23. Ok? Me perdoe pela falha. Nós vemos também que o reino de Cristo, ele será um tempo de paz e de justiça. Será um tempo que haverá paz contínua sobre a terra e justiça contínua sobre a terra. Nós vemos isso lá em Isaías 9, 6 e 7. Nós vemos isso em Zacarias, em Salmos 96 e versículo 13. E em Isaías 11, versículo 4. Mas também nós vemos outra coisa. Nós vemos que a justiça será a força de uma vara de ferro. Significando o quê? Significando que os homens serão obrigados a obedecer e viver em justiça. Pastor Davi, o senhor está sendo herético. Não, não estou sendo herético. Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 27. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E nós vemos isso em Apocalipse 19, versículo 15. Nós vemos isso 3 vezes em Apocalipse. Nós vemos isso 3 vezes. Ou seja, para se formar uma doutrina, nós temos que ter temos que ler 3 vezes, ter 3 embasamentos bíblicos, 3 versículos bíblicos para se formar uma doutrina. E não é o que eu quero fazer aqui, formar doutrina. Só quero provar e ter uma conversa aqui com vocês que a justiça durante o reino de Cristo será como uma vara de ferro, significando que os homens serão obrigados a obedecer e viver em justiça. Ok? É só isso que eu quero dizer, porque está na Bíblia. Porque se não estiver na Bíblia eu não vou falar. Então se 3 embasamentos bíblicos, eu estou te mostrando 3 embasamentos bíblicos somente em Apocalipse. No capítulo 2, no capítulo 12 e no capítulo 19. Ok? Isso significa que é ruim? Não, isso significa que é ótimo. Porque nós vamos ter justiça, paz durante o reino de Cristo. Tá? E claro, nós vamos estudar depois de escatologia para aqueles que ficaram e depois virar o reino de Cristo. Nós que lutarmos, perseverarmos até o fim, vamos estar reinando com ele. A terra ficará mais fértil. A Bíblia fala que durante o reino de Cristo, ou seja, o reino milenar, a terra, probleminha técnico aqui, a terra ficará mais fértil. Está escrito lá em Isaías, capítulo 35, versículo 1, em Amós, capítulo 9, versículo 13. Os animais, eles voltarão a ser mansos. Nós vemos na dispensação, quando Noé, na aliança noélica, nós vemos que Deus, ele colocou a natureza bravia nos animais. Até ali então, nós vemos que não chovia sobre a terra, amém, irmã? E que os animais não tinham essa natureza bravia. Então nós vemos que durante a dispensação do reino de Cristo, ou seja, durante a dispensação do milênio, os animais voltarão a ter
a natureza original, ou seja, a natureza não bravia, me perdoe, queridos. Não é durante a dispensação, é durante a dispensação da consciência, tá? Não tem nada a ver com Noé. Então, nós vemos que os animais... Onde está escrito isso? Nós vemos que está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 6. E nós vemos também no capítulo 65 e versículo 25. A vida humana será prolongada, assim como era antes, muito prolongada. Nós vemos isso em Isaías 65, 20 até o 23. Haverá nascimentos e morte. Porquanto muitos acham que quando nós fomos arrebatados e que depois o Senhor voltar para haver paz e Israel reconhecer Ele como o Messias e passarmos esse reino de Cristo, que é o milênio aqui, é só para aqueles que ficaram aqui. Não vai haver mortes e vai haver novos nascimentos, ok? Durante o reino de Cristo. Heresia, não. Vai lá em Isaías, capítulo 65, versículo 20 a 23, ok? O reino de Cristo durará 1000 anos, como assim nós já temos falado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Durante os 1000 anos, o diabo, ou seja, Satanás, ele será amarrado e assim impossibilitado de influir nos afazeres humanos. Está em Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3. Ok? Alguma dúvida? Ok. Qual vai ser a forma de governo? Bom, a Terra será regida não por uma monarquia, nem por uma democracia, nem por autocracia, mas sim por uma teocracia. Isto é, o próprio Deus regerá o mundo na pessoa do Filho, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele vai reger o mundo através da vontade de Deus. Nós vemos isso no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33. Nós vemos isso também lá no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Certas passagens das Escrituras indicam que o rei Davi, de cuja linhagem veio Jesus, segundo a carne, tomará parte no governo de Israel já restaurado, servido como príncipe ou corregente. Nós vemos isso lá em Oséias, no capítulo 3, versículo 5, em Jeremias, no capítulo 30, versículo 9, em Ezequiel, no capítulo 37, versículos 24 e 25, e Isaías, no capítulo 2, versículo 2 e 4. Cristo prometeu aos seus discípulos que se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Essa promessa está lá em Mateus capítulo 19, versículo 28. Onde vai ser a sede do governo? A capital do mundo não será em Washington, como hoje aí tudo que se fala é Estados Unidos, é isso e aquilo, é em Washington. Não, a sede do governo de Israel, do governo de Cristo, nós já dissemos que vai ser em Jerusalém, né? Não vai ser em Paris, não vai ser em nenhuma dessas cidades que hoje se acham glamurosas, mas vai ser sim em Israel. As condições espirituais. As condições espirituais em evidência durante o milênio, né, durante o reinado de Cristo na Terra, constatarão fortemente com as prevalecentes nos dias atuais. Então terá uma plena realização da profecia de Joel no capítulo 2,
quando Joel profetiza no capítulo 2, versículos 28 e 29, havendo um derramamento do Espírito sobre Israel, nessa época renovada, e sobre as demais nações. O contexto de Joel, no capítulo e versículos que nós citamos agora, no capítulo 2, versículos 28 e 29, mostra que tais bênçãos seguiam-se os juízos do dia do Senhor, dos quais os remanescentes fiéis de Israel serão libertados. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes e o atual movimento pentecostal são da mesma qualidade daquela de Joel, que Joel está falando ali nesses versículos, permitindo Pedro dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele diz lá, quando houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ok? Contudo, nenhuma dessas efusões do Espírito representa o cumprimento total e plena da medida vista do derramamento do Espírito ali do que o profeta Joel tinha falado no capítulo 2 e versículos 28 a 32. A glória, onde a palavra está escrita ali, Shekinah, se manifestará continuamente sobre a cidade de Jerusalém. Em sua visão, Ezequiel viu a glória de Deus afastando-se paulatinamente do templo e da cidade de Jerusalém, vindo a desaparecer de vez a leste do Monte das Oliveiras. Nós vemos isso escrito em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. Esse fenômeno deu-se em razão das horríveis abominações idólatras e pecaminosas dessa nação. Satanás será amarrado durante o milênio. Esse, imagino, tanto de Deus como do homem, será algemado e lançado no abismo, de maneira que ele ficará impossibilitado de exercer seu nefasto programa de engano entre os homens. Que vitória empolgante será, né? Eu fico imaginando, vai ser muito assim, nossa, meu coração ruge de alegria. Haverá paz universal durante esse período em que nós estamos estudando agora. Não será mais esmagados debaixo dos enormes orçamentos bélicos os habitantes da terra. Não vai ter mais essa preocupação de se explodir uma guerra, acaba o mundo, porque temos muitas armas potentes e armas nucleares, etc. Né? Armas que ameaçam nações e a terra, e etc. As Nações Unidas, Organização Mundial, que tem por alvo promover a paz entre as nações, também não consegue seu objetivo. As frequentes conferências de paz também não o conseguem, por muitos nobres que sejam seus esforços. Sabemos que a paz mundial será concretizada somente com o estabelecimento do reino de Cristo, que na Bíblia é conhecido como Príncipe da Paz. Os estadistas esquecem que as guerras só serão afastadas quando a causa das guerras e iniquidade no coração do homem for erradicada. A paz do Senhor, irmã Espínola. Tudo bem? Boa noite. Então as guerras no mundo só vão ser erradicadas, acabadas, quando a iniquidade, ou seja, quando o motivo das guerras for erradicada do coração do homem. Quando eu digo homem, eu falo a raça humana, homem e mulher. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então vamos lá.
falar um pouquinho das alianças que nós andamos estudando, que tem, claro, que nos levaram a chegar até a última aliança. A confluência de alianças. Qual junção de vários rios para formar um só grande rio? Existem várias junções de pequenos rios e formam um grande rio. Assim é no milênio, vê a confluência de todas as alianças celebradas entre Deus e o homem. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Nós vemos, por exemplo, ali a aliança edênica, a aliança lá do Éden, do Jardim do Éden, que restaurou a supremacia do homem sobre a criação animal e a própria natureza. Depois nós vemos a aliança com Adão, com sua promessa de redenção. Nós vemos Deus fazendo a aliança com Adão lá no proto-evangelho. Proto-evangelho é quando o Senhor promete que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ali então o Senhor promete que haveria redenção para o homem. Mesmo ele tendo pecado, haveria uma chance de redenção. Depois nós vemos a aliança com Noé e as suas provisões governamentais, a aliança do governo humano. Depois vem a aliança com Abraão, a aliança abraânica, quando Deus resolve criar então um povo para ser seu sacerdócio entre todos os povos, né, o povo judeu, e a restauração da Palestina. Depois vem a aliança mosaica, a aliança de Moisés, com seu sistema de ritos e festas anuais, ou seja, a lei, a aliança da lei. Depois nós vemos a aliança com Davi, cujo cumprimento está em Cristo, o Filho de Deus, né? Que é chamado Filho de Davi. E ainda a nova e eterna aliança de graça divina, que é a aliança da graça, que é a dispensação da igreja, a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo hoje. Todas essas nos levam a chegar à dispensação do milênio, que é essa que nós estamos estudando hoje. Eu estou lutando para chegar na dispensação do milênio como uns que vão estar do lado de Cristo, e não como um que vai estar aqui lutando na terra, esperando Jesus chegar para ter o milênio na terra. Eu quero voltar com Cristo das bodas do Cordeiro. Amém? Alguma dúvida até aqui? A aliança edênica, a aliança lá do Éden, Jesus, o Filho do Homem, cumpriu o lado humano desta aliança e, por conseguinte, tem o direito de abrir o livro ou a escritura deste mundo e assumir o domínio sobre o mesmo. A aliança com Adão havia prometido que o Redentor esmagaria a cabeça da serpente. A aliança com Abraão, durante o milênio, a aliança com Abraão cumprir-se-á em sua plenitude. Nesse tempo, como nunca dantes, o povo judaico será uma bênção para todas as nações. A aliança mosaica. Essa aliança naturalmente tornou-se nula à cruz do Calvário. Mas, de qualquer maneira, além de ver todo o seu princípio moral reincorporados na nova aliança, vem também o sistema do ritual do templo e de festas anuais novamente utilizados no culto a Deus. As alianças com Noé e Davi. Observamos que o arco da aliança, ou seja, o arco-íris, com Noé, envolve esta época o trono do juízo. Deus lembrando-se de sua promessa de não castigar todo o povo e ser vivente.
a nova aliança durante o milênio. Como já observamos, todas essas alianças fundamentam-se sobre a nova ou a eterna aliança. Portanto, consideramos que tenham o seu cumprimento integral no período do milênio, sendo elas realmente expressões ou partes integrais da grande e nova aliança. É evidente que quando essa aliança foi prometida, ela associava-se às condições milenais descritas no Antigo Testamento e prometidas especialmente aos judeus. Quando esses estariam restaurados, a sua terra, claro que era a Palestina. É evidente que o derramamento do Espírito previsto por Joel concerne de novo especial ao povo judeu no princípio do milênio. Esse fato não contradiz nada com o que aprendemos a respeito da dispensação da igreja. Isto é, que a nova aliança é a aliança vigente durante esse período. Nós somos frutos, ou seja, a igreja é fruto neotestamentária, ok? O derramamento do Espírito sobre ali o povo judaico vai se dar no reino de Cristo, amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma? Ok. O reino dos céus e o milênio. A expressão reino dos céus era muito comum entre os judeus. Ela indica qualquer domínio dos céus. Claro que qualquer domínio do céu sobre a terra. Por isso a expressão para os judeus indica o reino do Messias, o tempo da glória prometida por Deus. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, encontra-se a expressão 30 vezes. Porém, em nenhum outro lugar do Novo Testamento. A expressão reino de Deus é provavelmente apenas um outro nome para o reino dos céus. Mas por que os judeus recearam empregar o nome de Deus na sua conversa, usaram a palavra céus para substituir Deus? Nós sabemos que o povo judeu é um povo muito temente, que escrevia o nome Jeová com caneta de ouro. Estavam escrevendo lá com a sua pena, e quando aparecia a palavra Jeová, ou fosse para escrever a palavra Jeová, Deus, eles trocavam a sua pena por uma caneta de ouro para escrever. Então, sabe-se também que seguem a lei à risca. E quando se diz para não se tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, então, para não ficar falando o reino de Deus, nome Deus em vão, eles trocaram por céus, reino dos céus. Ok? Alguma pergunta? Vamos estar caminhando aqui para o final da aula, então. Os súditos do reino. Quem vão ser os súditos do reino? Como vai ser? O que a Bíblia diz? Haverá no tempo do milênio duas classes. Hoje em dia existem 3 classes na raça humana. Eu já tenho dito durante essas aulas. Então, hoje existem 3 classes. Existem os judeus, os gentios e a igreja. Então existe a igreja, os gentios e os judeus. Enfim, no reino milenar, no reino do Senhor Jesus, vai existir somente duas classes. Duas classes. Vai existir os glorificados e os naturais. Deste primeiro grupo, do grupo dos glorificados, os santos do Antigo Testamento,
do grupo dos glorificados, os santos do Antigo Testamento, isto é, todos os que lançaram fé em Jesus, desde lá de Adão, a morte de Cristo, desde de Adão até a morte de Cristo, eles vão estar nesse grupo. Estes são os convidados que assistem às bodas na parábola lá de Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. Eles terão passado pela ressurreição e terão recebido seus corpos glorificados. A igreja, que hoje existe como uma das três classes, ela vai estar glorificada e ungida com Cristo em casamento. E estará sempre com Ele. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Os salvos do período da tribulação, estes também reinarão com Ele. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E a segunda classe? Enfim, a segunda classe, haverá o seguinte: os judeus que escaparam da tribulação, que são os naturais. Há um grupo de judeus que vão ser protegidos milagrosamente da perseguição do anticristo. Nós vemos isso aonde? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 14 ao 17. Há um outro grupo ainda espalhado pelo mundo que será juntado por Deus no começo do milênio. Está lá em Jeremias capítulo 31, versículo de 1 a 14. As nações dos salvos, isto é, os gentios, que foram justificados no juízo dos gentios, os que foram contados por ovelhas em Mateus, capítulo 25, versículo 32. Pastor irmão Osmar. Esses também fazem parte do grupo dos naturais. Serão compostos também de homens e mulheres naturais, não necessariamente salvos no sentido espiritual, mas entrarão no reino do milênio. Haverá muitos nascidos durante esse tempo. Então, estes nascerão com naturezas caídas, como qualquer outro ser humano, desde o tempo de Adão. A prova desta época está apenas sobre estes, pois, para os glorificados. Nós vemos que como vai ser o fim do milênio. Nós vemos que vai existir então dois grupos, os naturais e os glorificados. Os glorificados compostos então dos santos, dos que foram salvos desde a época de Adão até a morte de Cristo. Nós vemos que vai ser composta da igreja, que vai estar sempre com ele, dos que passaram pelo tempo de tribulação, dos naturais que vão aqui estar na terra do povo judeu. E como vai ser o fim do milênio? Porque vai haver nascimento, vai haver morte, etc. e tal. Como vai ser o fim do milênio? O estado de depravação natural do coração humano, revelado pelos acontecimentos do fim deste período de 1000 anos, durante o qual o homem foi exposto às melhores influências espirituais possíveis, porque o diabo vai estar amarrado e preso. Então, vai estar somente reinando Cristo. Então, as melhores influências possíveis, que só vai estar aqui os glorificados, Cristo, o povo judeu e aqueles que resistiram. Então só vai ter as melhores influências possíveis. Satanás estava algemado e Jesus Cristo e o Espírito Santo reinavam supremos em todo o mundo. Mas ao fim do milênio, Satanás será solto por pouco tempo. O senhor está falando de heresia. Bom, nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo de 3 ao 9. Quando uma vasta multidão, a Bíblia diz que é vasta multidão, vai o acompanhar em uma rebelião contra o Senhor, lá em Jerusalém.
nós vemos que realmente a natureza do homem ela é má. Porque a humanidade ela vai passar 1000 anos com Jesus. 1000 anos reinada por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo povo glorificado. E depois de 1000 anos, Satanás sendo solto, por pouco tempo, diz a Bíblia, uma vasta multidão vai acompanhar em uma rebelião contra Jesus, contra aquele que esteve 1000 anos com eles fazendo o bem. A natureza pecaminosa do homem vai fazer com que ela estava adormecida, a natureza pecaminosa do homem adormecida, quando Satanás for solto, vai fazer com que desperte essa natureza. O fim do milênio marcará também o fim de todas as dispensações terrestres. Vai acabar 7 dispensações. A dispensação do milênio é a última. Havendo muitos fracassos durante essa derradeira dispensação, em que se manifestou a presença do Senhor e a sua influência, que visava salvação e vida eterna, não resta mais nada para os tais a não ser a indignação abrasadora de Deus. Deus havia prometido a Noé que nunca mais destruiria a terra por água, e essa promessa Deus tem cumprido à risca. Portanto, desta vez a destruição será por fogo, como Pedro revela lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 12. E também está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Os justos das primeiras 6 dispensações foram julgados durante a grande tribulação. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. E se algum justo aparecer em juízo perante o grande trono branco, será desses que se converterão a Cristo durante o milênio. Esse será o derradeiro julgamento de todos os tempos. A sentença aqui entregue determinarão a sorte dessas almas para toda a eternidade. Como assim? Não entendi. Quer dizer que, assim como os salvos da época antediluviana foram resguardados dentro de uma arca, assim Deus guardará os redimidos dessa dispensação milenar. Enquanto a terra é renovada por fogo, como está escrito em Isaías capítulo 51, versículo 16, é nessa conjuntura que surgirá o grande trono branco. O trono branco vai surgir perante os ímpios de todos os séculos. Terão que comparecer diante do trono branco. E ali eles serão julgados pelo Todo-Poderoso. E ali então, todos os justos das 6 primeiras dispensações que foram julgados durante a grande tribulação, eles vão ter que comparecer durante o trono branco, perante o trono branco. E será que se desses que se converterem a Cristo durante o milênio, esse será o derradeiro julgamento de todos os tempos? Não para aqueles que foram arrebatados, mas para aqueles que se rebeliaram no milênio e para aqueles que passaram pelo milênio. Alguma pergunta? Vamos continuar então. Terminando a aula já. Terminando a conversa. Isso não é uma aula, é uma conversa. Depois do grande trono branco e da destruição ou renovação do antigo céu e nova terra, o Senhor outra vez plantará os céus e fundará a terra, enquanto esconde os seus na sombra da sua mão. Está escrito lá em Isaías 51, 16. Nessa ocasião descerá aos céus a noiva, a esposa de Cristo, como a nova Jerusalém, sendo o próprio Jesus Cristo o eterno templo de Deus. Vemos lá em Efésios 2, 19 e 22.
Quem preparou essa cidade foi Jesus. A cidade será quadrangular, sendo suas dimensões cerca de 2.500 quilômetros de comprimento e dimensões idênticas à largura e altura. Se fosse dividida em ruas, haveria lugar para 8 milhões de ruas de 2.500 quilômetros de comprimento cada um. Em comparação com uma cidade celestial, a maior cidade atual do mundo seria como uma insignificante aldeia rural. Se o espaço do mesmo fosse dividido em lotes para residências, haveria um lote para cada pessoa que já nasceu neste mundo em todos os tempos. Pequenininha, né? Pequenininha. Ou você acha que Deus, ele mentiu quando ele disse para os discípulos assim: eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar, voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. Ou você acha que Deus brincou e ele estava falando somente com aqueles 12 discípulos ou com os salvos daquela época? Porque se ele estivesse só falando com esses 12 discípulos na oração sacerdotal, ele não tinha dito assim: Senhor, eu não oro somente para estes, mas para aqueles que ainda virão a crer. Jesus não brincou. Até porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás com a sua palavra, para que se arrependa. O que eu quero chegar aqui, e chegamos ao final das 7 dispensações, é que quando se findar as 7 dispensações terrestres, a dispensação do milênio é a última, e Jesus ter cumprido aquilo que prometeu ao povo judeu, nós vamos então para a eternidade. E provas biblicamente já que há lugar para cada pessoa lá que já nasceu. Mas infelizmente nem toda pessoa que nasceu creu, seguiu e lutou para estar lá naquele dia. Mas o que eu quero dizer é que você que está aqui comigo toda noite, ou que assiste posteriormente essa aula, lute, confie, para estar lá naquele dia, e para garantir que eu e você nos encontremos lá, porque há lugar para mim e para você, porque ele cumpriu a promessa, e só está aguardando lá à direita do Pai, o Pai dizer assim: vá buscar o meu povo. Amém? Glórias a Deus. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida enquanto eu falo, pode colocar aí que eu vou responder. Queridos, assim terminamos as 7 dispensações. Espero que eu tenha aguçado a sua vontade de estudar mais sobre o assunto. Assim o fazendo, pode me chamar inbox, que estaremos respondendo as suas perguntas, tirando suas dúvidas. Correto, irmão Osmar. Isso mesmo, como nós falamos, a descida do trono branco é o grande tribunal. E toda alma, todas as pessoas, perdoe, terão que comparecer perante ele. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos estar então abordando um outro tema a partir de amanhã. Chegamos ao final das 7 dispensações. Estudamos a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da igreja e agora do milênio, chegando ao final. Vou orar ao Senhor e ver agora qual é a próximo assunto que vamos abordar.
Porém, se os irmãos quiserem um assunto específico para que nós estamos aqui abordando, os irmãos podem deixar aí seu comentário, que nós vamos estar tentando abordar esse assunto da maneira mais simples possível, assim como nós fazemos todas as noites, abordando de maneira simples e prática. Porque, como nós falamos aqui é sempre o básico. É o básico para que os irmãos possam estudar mais, procurar ter a vontade de estudar mais, né? Como aqui o irmão, nosso querido pastor Osmar, ele disse aqui, né, que a descida do grande trono branco ao tribunal para o julgamento, ele perguntou certo, errado, está corretíssimo, né? Como nós dissemos, né, assim como todos os salvos da época antediluviana, ou seja, antes do dilúvio, foram resguardados dentro da arca, assim Deus guardará os remidos dessa dispensação milenar. Enquanto a terra é renovada por fogo, como está escrito lá em Isaías 51:16, é nessa conjuntura que o trono branco vai descer, vai se instaurar, perante o qual todos os ímpios de todos os séculos terão que comparecer e serão julgados pelo Todo-Poderoso, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Ok? Os justos das primeiras 6 dispensações foram julgados durante a grande tribulação. Ok? Durante a grande tribulação, os justos, das 6 dispensações, foram julgados durante a grande tribulação. Nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ok? Espero que eu tenha tirado a dúvida. Qualquer coisa, os irmãos podem deixar pergunta, pode me chamar em inbox. Estaremos aí sempre procurando fazer o melhor para Deus. Ok? E o assunto que os irmãos queiram estudar a partir de amanhã também pode estar colocando, que vamos estar aqui tentando fazer o melhor. Quero orar com os irmãos. Santíssimo Deus, eterno Pai que estás no céu, queremos te agradecer, te louvar, Pai amado, e continuar te honrando com as nossas vidas. Senhor, te agradeço por cada um, Senhor, que até aqui tem nos assistido, que até aqui tem estado, Senhor, nesse estudo conosco. Pai amado, que o Senhor possa continuar, Senhor, fazendo, Senhor, a tua vontade. Senhor, visita, Senhor, agora os enfermos, visita, Senhor, agora este que está pedindo, Senhor, um auxílio teu. Pai, eu não conheço, tu conheces, Senhor, tu sabes o que cada um passa, eu não sei, Pai amado, mas eu, Senhor, não preciso saber. Eu preciso, Senhor, saber somente que o Senhor é capaz e, Senhor, consegue resolver cada problema, Senhor, tu consegues curar cada enfermidade. Visita agora, Senhor, cada um. Abre as janelas do céu, Senhor amado. Cura, Senhor, se for a enfermidade, Senhor amado. Senhor, desata o que está atado, desamarra o que está amarrado. Nós te agradecemos, te engrandecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus te dê um sono reparador, uma noite de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém.